eu faça uma parte 3. Então, vamos começar o vídeo. Em 10º lugar, Jason Solomon vs Amitesh Chaubey. Bom, começando o nosso top 10 com esse clássico da internet. O Jason Solomon na entrada para a luta contra o Amitesh veio exalando arrogância e um espírito de já ganhei que acabou dando muito errado. Em 9º lugar, Luke Rockhold vs Vitor Belfort. O Luke Rockhold, quando chegou no UFC, vinha como campeão peso médio do Strikeforce, com uma sequência de 9 vitórias seguidas. E vocês sabem que o Luke Rockhold é um cara arrogante pra caramba, e para essa luta contra o lendário Vitor Belfort, ele não poupou críticas e provocações ao brasileiro. O resultado disso foi um dos melhores nocautes da carreira do fenômeno brasileiro. Em 8º lugar, Ed Alvarez vs Conor McGregor. Após bater Rafael dos Anjos por nocaute e conquistar o cinturão dos leves, o Ed Alvarez pegou o microfone dentro do octógono e disse as seguintes palavras: UFC, por favor, me dê uma luta fácil. Me dê Conor McGregor. Esse cara é uma verdadeira luta fácil, pessoal. Dinheiro fácil. E no UFC 205 ele teve seu pedido atendido pelo UFC, porém não foi uma boa noite de trabalho para o Alvarez, que levou uma surra do falastrão irlandês. Em 7º lugar, Michael Page vs Douglas Lima. A postura do Michael Page por si só já é arrogante e incomoda muita gente. E para a luta contra o brasileiro Douglas Lima, ele manteve o seu estilo e algumas declarações arrogantes, como de costume. Só que dessa vez ele pagou o preço e perdeu sua invencibilidade de forma devastadora para o brasileiro. Em 6º lugar, Luke Rockhold vs Jan Blachowicz. Olha só quem voltou para nossa lista, dessa vez o Luke Rockhold zombou do atual campeão peso meio pesado do UFC, Jan Blachowicz. Em algumas entrevistas o Rockhold praticamente já dava a entender que já tinha vencido a luta e já estava provocando até o John Jones. Durante uma encarada o Rockhold olhou para as mãos do Blachowicz e zombou do polonês ao dizer que suas mãos eram pequenas e que ele iria ser nocauteado, mas todos nós sabemos que não foi isso que rolou. Em quinto lugar, Michael Bisping vs Dan Henderson. Durante as gravações de uma temporada do TUF, o Michael Bisping fez da vida do Dan Henderson um inferno. O cara simplesmente enchia o saco do Hendo em toda chance que tinha, e foi diversas vezes arrogante com o veterano,
Na real, se tem um cara no MMA que você não pode subestimar ou irritar, esse cara é o Dan Henderson. Afinal de contas, ele tem um poder de nocaute fora do comum e o Bisping descobriu isso da pior maneira possível. Em quarto lugar, Jorge Masvidal vs Kamaru Usman. Uma luta bem recente em nossa memória, a segunda luta entre Jorge Masvidal e Kamaru Usman foi uma verdadeira luta tensa e cheia de provocação. O Jorge Masvidal disse várias vezes em entrevistas que o Kamaru Usman não tinha masculinidade suficiente para nocautear ele e que o nigeriano tinha um dos socos mais fracos que ele já tinha visto na carreira. Ele zombava do estilo do Usman, chamando o cara de chato e patético, e disse que assim que nocauteasse o Usman, queria uma trilogia para desempatar o placar, já que ele não poderia conviver com a possibilidade de estar empatado com um cara como o Kamaru Usman. Olha galera, o Masvidal pagou caro por cada declaração dessa na luta contra o Usman. Foi pesado. Chegando no nosso pódio em terceiro lugar, Paulo Borrachinha vs Israel Adesanya. E meus amigos, o Paulo Borrachinha é um monstro de lutador, mas temos que admitir que ele foi um pouco arrogante nessa luta com a Adesanya, provocando o nigeriano o tempo todo, e o Adesanya também provocou bastante, mas o Borrachinha deu uma exagerada, porque ele além de provocar, ele também subestimou demais o Adesanya, e eu tenho certeza que se ele não tivesse subestimado o nigeriano, a luta entre eles poderia ser totalmente diferente. Mas no final das contas, o Adesanya calou a boca do Borrachinha e nocauteou o brasileiro. I had dreams of fucking an R&B bitch like Maya. When I saw that ass on the front of that king, read the article in the magazine. She love gangsters, love nasty things. So I'm in the glass house having nasty dreams. Good girls never give it up, but anything is possible. If 50 fuck Vivica, hurdle life's obstacles, found my way through the maze. They enjoy turning pain like Frankie Beverly and Maze. Used to dream of being unsigned hype till I was crushed by Dave Mays. Almost let my pen fall asleep on the page. Daydreaming yesterday, dozing off backstage. I thought I saw Easy talking to Jam Master Jay. So I walked over, heard Jam Master say, it's a hard knock life, then you pass away. They say sleep is the cousin of death. So my eyes wide open, cause a dream is kin to your last breath. Em segundo lugar, Chael Sonnen vs Anderson Silva. A segunda luta entre o Chael Sonnen e o Spider foi considerada por muita gente como a luta da década. O Sonnen gritava na mídia que havia vencido o Anderson na primeira luta e as provocações do americano começavam a ir pro lado pessoal. O Sonnen fez declarações polêmicas até com a esposa do Anderson e o brasileiro veio mordido para essa luta e aplicou um tremendo castigo no americano.
Antes de falar o primeiro colocado, eu gostaria de esclarecer algumas coisas, então vamos lá. Eu não coloquei o Anderson Silva vs Weidman aqui porque eu não acho que o Anderson foi exatamente arrogante. Afinal de contas, ele sempre lutou naquele estilo e eu acho que ele exagerou nas brincadeiras e acabou subestimando um pouco o Weidman. E eu não coloquei a derrota do Conor McGregor para o Diaz porque o vídeo é sobre nocautes e o McGregor foi finalizado pelo Nate Diaz. E agora na luta contra o Poirier, em que o Conor foi nocauteado, ele não foi nem um pouco arrogante, então, muito pelo contrário, a luta entre o Gregor e o Poirier foi respeitosa até demais. Então, dito isso, vamos continuar o vídeo. E em primeiro lugar, Colby Covington vs Kamaru Usman. Pra mim, um dos nocautes mais emocionantes da história do MMA, vocês não sabem o quanto eu torci pro Usman nessa luta. Bom, todos vocês devem saber sobre as declarações do americano Colby Covington, e toda vez que ele falava sobre essa luta, ele menosprezava o Usman, o chamando de vagabundo e burro em diversas vezes. Para nós brasileiros, essa luta teve um gostinho a mais, já que o Usman afirmou em entrevistas que essa vitória contra o Covington também era uma vingança para o Brasil, e ele calou a boca do falastrão americano de maneira simplesmente épica. Bom, diz aí se faltou alguém, deixa aí o seu comentário, muito obrigado pela sua audiência e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou, tamo junto sempre.